mais novo filho recém-nascido dos influencers VTube e Eliezer recebeu alta do hospital no último sábado após ter ficado cerca de 20 dias internado, sem que a família divulgasse o real diagnóstico do bebê. Uma doença inflamatória que acomete o intestino, conhecida como enterocolite. Somente no dia em que voltou para casa, a assessoria de imprensa do hospital emitiu um boletim médico revelando o problema. Logo em seguida, Vi foi até as suas redes sociais para falar um pouco mais sobre o acontecido. O hospital, o Einstein, ele, com nossa autorização, claro, publicou uma nota, um comunicado de alta, de assessoria, enfim, e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. E eles publicaram com nossa autorização, como eu disse. E assim, muita gente falou, nossa, mas não era raro? Então, a gente sempre falou com muita clareza, é raro para a idade dele, né? Enterocolite é muito rara para bebês a termo, bebês recém-nascidos que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é sim uma doença muito grave, inclusive eu tinha muito medo de contar o diagnóstico, porque eu sabia que muitas mamães já tinham perdido seus filhos, principalmente prematuros, com enterocolite. Eu tinha medo de postarem, falarem, perdi meu filho, isso aqui, isso me assustar mais ainda, sabe? Vivendo aquele turbilhão, que é a enterocolite necrosante. Após inúmeras matérias publicadas por diferentes veículos de comunicação sobre a doença e sobre o estado de saúde de Ravi, é comum que apareçam muitas dúvidas sobre o assunto, principalmente considerando a grande visibilidade que o casal tem. As vilosidades intestinais, né? Quando você vê os vasos sanguíneos, quer dizer, estão passando as células do sangue ali por baixo, e esse alimento ele vai ser quebrado dentro da luz intestinal e nas criptas o alimento ele vai passar para dentro da corrente sanguínea. O que é o problema? Principalmente nas crianças prematuras, nas crianças menores, ou às vezes nas formulações, quando você está dando fórmulas muito concentradas, você começa a ter lesões dessa mucosa. Você começa a ter fermentações, então essa criança vai geralmente distender a barriguinha, ela vai inchar. Por quê? Porque aquilo ali começa a ter fermentações, uma proliferação anormal de micróbios dentro da luz intestinal, podendo atingir a corrente sanguínea com quadros sérios, com quadros que se você machuca essa mucosa, algumas vezes você tem até que fazer ressecamentos, tratamentos até cirúrgicos, não só medicamentosos para corrigir a enterocolite. Existem diferentes tipos de enterocolite que podem ser identificados de acordo com causas e sintomas dessa condição. Por isso, é sempre muito importante estar atento aos primeiros sinais. Principalmente dor e a distensão abdominal. Esse bebê, principalmente o prematuro, ele vai ficar desconfortável, ele vai tolerar menos a dieta e muitas vezes ele não está nem em dieta oral, ele está em dieta ou por sonda ou dieta venosa, mas esse neném começa a ficar desconfortável, ele começa a ter estase, ele começa a ter, assim, o alimento não está progredindo, o alimento não está passando, começa a voltar pelas sondas e começa a se notar o que é mais nítido, das mães até repararem, até para chamar a atenção do pessoal da enfermagem, esse neném está ficando com a barriguinha mais distendida, mais inchadinha, que já é sinal, principalmente dos clostrídeos, dos bichinhos que fermentam lá dentro da luz intestinal, eles começam a produzir gases lá que vão distender a barriguinha do bebê. Em casos de suspeita, é muito importante consultar um médico para que seja feita uma avaliação completa e o tratamento adequado possa ser indicado, podendo incluir o uso de medicamentos, dieta e, em alguns casos graves, cirurgia. A criança com um quadro desse é um quadro grave, é um quadro de risco à morte, de risco à vida mesmo, Então esse bebê tem que ser tratado dentro de ambiente hospitalar e, preferencialmente, dentro de CTIs neonatais. Infelizmente aqui nós ainda não contamos com o CTI de crianças maiores um pouquinho, mas essa criança tem que permanecer em CTI. Sempre atenção, com muito cuidado com as formulações, cuidado, às vezes a mãe acha que aquele bebê está engordando menos, eu vou colocar mais colherinhas do pozinho para poder concentrar mais, Saber que aquela mucosa, aquela pelinha ali, ela foi feita para absorver o leite materno ou as formulações na concentração que o organismo consegue absorver daquela forma.